só para falar um pouquinho dessa essa questão da curva oscilatória do México, né? Tem um ponto que a gente tem que tocar aqui também, que já o professor Mário Melo que está aqui com a gente, né? Ele pode até me retificar aí caso precise, mas eu até compartilhei com vocês em off. É uma série muito boa chamada The Good Rivals, que é uma série da Amazon que trata da rivalidade México-Estados Unidos no futebol, tratando de seleções. E eles adotam um ponto muito importante, e eu até destaquei, adotei em algum lugar, sobre a questão da imigração. O que acontece? Muitos pais da parte mexicana de ser foram para os Estados Unidos de alguma forma. Vou estar dizendo aqui regular, enfim. Acabam tendo os seus filhos no território norte-americano. O que acontece com esse garoto? Dupla nacionalidade. Então, esse garoto, eu estou falando de 2000 para cá, mais ou menos, tá? Que foi feito esse estudo. Esse garoto, quando ele passa a ser um esportista, mas a gente volta daqui para o lado do futebol, ele passa a escolher a nacionalidade dele e para onde ele vai jogar. Ou seja, já tem muita gente de olho nisso, que vai olhar o atleta jogando, ele é filho de mexicano. Tá, mas ele nasceu nos Estados Unidos, então vou dar uma olhada nele. Rapaz, eu acho que ele pode ser da seleção norte-americana. Mas claro, no final de tudo, quem vai decidir é o próprio atleta. Mas veja, ele é norte-americano, mas com sangue mexicano. Um sangue que a gente vai trazer aqui, um sangue latino, né? Que foi quando a gente trouxe aqui. Eu acho que tem muita Libertadores no México. Claro, tá no DNA. Tá no DNA. O jogador mexicano, ele é muito parecido com os jogadores da América do Sul. É tanto que já jogou Copa América desde 93 com sua seleção, já jogou Libertadores da América aqui. Então, disso faz dele ser um pouco sul-americano. Eles só não são geograficamente, mas na parte do DNA, eu acho que tem um pouco, tá? E aí, quando você pega essa oscilação do futebol mexicano, eu vejo um pouco que essa parte da imigração, ela afeta de certa forma. Estou falando categorias de base, seleção feminina, hockey, cricket, peteca, qualquer coisa que a gente vai trazer aqui, tá? Mas eu vejo um pouco por esse lado. Então, assim, eu acredito que os Estados Unidos, sabendo disso, às vezes não está do DNA do norte-americano, perdão, desculpa, norte-americanos são todos eles, do estadunidense, o DNA do futebol em si. Eles sabendo disso, como é que a gente vai resolver isso? Deixa com a gente vai atrás. Então, porque eu não vou lembrar aqui de nomes, mas ele deu lá N nomes que podem ter. Eu posso trazer aqui da próxima vez, eu ia deixar aqui nos comentários, enfim. Mas eu vejo um pouco mais por esse lado também, que eu acho que acredito que mexe um pouquinho no DNA, tanto do futebol mexicano quanto do futebol dos Estados Unidos. Só para completar isso aqui, o próprio Jesus Ferreira, ele tem nacionalidade colombiana, o pai dele, o Davi Ferreira, jogou, e ele tá na seleção dos Estados Unidos, e é um baita de um striker lá do Dallas. Então, assim, é só um exemplo. O próprio brasileiro, ele joga no Internacional, ele é um volante. Johnny, né? Johnny. O Johnny. A gente fez um vídeo na época do Johnny, porque ele tinha sido convocado. Ele estava até entre os pré-convocados para a Copa, quase foi. E não duvido que possa estar na 2020. O Reiner também, creio que seja descendente, né? Posso O Reina, que jogou, e o pai dele foi um cracaço, camisa 10 da seleção. O Reiner, ele é filho do Cláudio Carlos. Reiner. Cláudio. Eu acho que é Cláudio Reiner. Cláudio Reina jogou com aquela geração, que foi, como se fala, da geração. Cláudio Weah, né? Filho do Jorge Weah. Para quem não lembra, né? O Jorge Weah é filho do atacante do Milan, que foi o melhor do mundo, exatamente. E desculpa, pessoal, eu esqueci de falar sobre os técnicos, que a gente também tocou aqui. O que acontece? Na Argentina, desde 1967, você tem escola para técnico de futebol. Não é à toa que eles estão espalhados aí pelo mundo, né, com suas filosofias de ser. E eu acredito que dessa parte cultural, né, nessa parte acadêmica, os Estados Unidos soube aproveitar de uma boa forma. Quando você vê, por exemplo, um filme que nem Moneyball, né, que é do Oakland, né, com aquela parte de números, de dados, veja, não é à toa, né, que
uma coisa daquela acontece, né? Então eu acredito também que essa reciclagem contínua, né? A gente está falando aqui de futebol, mas eu acredito na NBA, MLS, enfim, qualquer outro esporte. Eu acredito que nunca é educação demais, nunca é de menos, né? Trazendo aqui para a gente aqui, eu acho que nunca é de menos, né? Esses scouts, essas coisas todas que acontecem, termografia de jogador, viagem, estudo de logística de viagem, né? Quando você pega a Alemanha e vem para cá no Brasil estudar onde que é o melhor ponto para se viajar menos na Copa, isso influencia. Veja, a gente tá usando a logística para o cara botar a bola no gol, né? Pode não estar relacionado, mas estão relacionados de alguma maneira, né? Então, só para completar isso, pessoal.